Olá, minhas bagacinhas. Espero que seja todo mundo mais do que bem. Vamos lá. Hoje nós vamos corrigir a prova do primeiro bimestre. Então eu quero bastante atenção de vocês. Só que é o seguinte, nas correções, é claro, não tem que estar exatamente da forma que eu estou colocando as respostas. Essas respostas que eu estou passando para vocês é uma orientação. Qual que é o norte da resposta que eu espero de vocês? Tudo bem? Então vamos corrigir. A número 1 diz assim: aponte as principais características da primeira RI, da primeira Revolução Industrial. Essa é bem fácil, a gente discutiu ainda dentro de sala. A primeira Revolução Industrial, uma das principais características foi a ausência de leis trabalhistas. Naquele período, não tinha lei trabalhista. Os operários trabalhavam até cumprir com a meta de produção. Como um exemplo que eu lembro de ter passado dentro de sala para vocês. E, claro, pela utilização de máquinas a vapor para produção em grande escala. Isso e em tempo mais curto ainda. Isso tendo ocorrido principalmente na Inglaterra e nos demais países europeus que depois iniciaram também com a primeira Revolução Industrial. Foi o caso da Alemanha, da França e assim por diante. Eu acho que vocês já perceberam isso em mim, todas as minhas provas, que as questões são sempre amarradas. Uma sempre vai colaborar para a resposta da próxima. Na número 2, eu pergunto assim para vocês: quais são os dois tipos de transportes que foram fundamentais para a primeira RI? Foram as locomotivas e os barcos a vapor, porque eles colaboraram muito tanto para o transporte, já que tinha uma produção em grande escala, quanto para ser inspiração na construção de máquinas dentro das fábricas. Na terceira pergunta, nós vamos também para a terceira Revolução Industrial. E eu peço assim: quais os procedimentos e marcas principais da terceira RI? Muito bem. Ocorrida principalmente na segunda metade do século XX, ela é marcada pela inserção de sistemas de computadores e da indústria da tecnologia. Seus produtos eram diversos, e eles vão incluir aparelhos eletrônicos mais complexos, que muitas vezes têm tempo de vida muito curto, em virtude da obsolência tecnológica daquele período. Não eram com a tecnologia que nós temos hoje. Na número 4, foi perguntado assim: caracterize fluxos de pessoas e mercadorias. Muito bem. Lembra que a gente conversou dentro de sala ainda sobre o quanto a inteligência hoje é um produto no mercado capitalista? Pois muito bem. Como vimos durante o bimestre, através do fluxo de pessoas e de mercadorias, nós temos a troca e a mercantilização de culturas, de costumes. Por isso que a influência do capitalismo ela conseguiu literalmente globalizar, está presente em grande parte do mundo, se não no mundo todo. Atualmente, pessoas são um forte produto do mercado capitalista, uma vez que é a intelectualidade dessas pessoas que vão criar produtos, métodos, logísticas, facilidades, principalmente produtos, para melhor atender às demandas da sociedade e desse sistema capitalista. Essa é bem fácil. Vamos lá. Leia o texto a seguir. Eu coloquei o seguinte texto: são considerados uma política protecionista porque consistem no estabelecimento de acordos e trocas comerciais que privilegiam as relações entre países membros e fixam regras diferentes para países não membros, criando lógicas mercadológicas, né, bem diferenciadas. Muito bem, nós estamos falando de prática protecionista. Quem pode, quem não pode, como que pode e aonde que pode. E existe um órgão da ONU que é o responsável, e é exatamente isso que eu pergunto. Qual órgão internacional orienta com esse texto e a sua finalidade no cenário global? Esse órgão é a OMS, a Organização Mundial do Comércio. As funções são gerenciar os acordos que compõem o sistema multilateral do comércio, servir de fórum para o comércio internacional, firmar acordos internacionais, supervisionar a adoção de acordos e implementação destes acordos pelos membros da organização. O que é isso? Verificar as políticas comerciais que tem dentro de cada um dos países membros desses possíveis e prováveis acordos. Na número 6, eu digo assim para vocês: o texto a seguir se refere a um importante grupo global. Leia e identifique. Formado pelos países que apresentam as 20 maiores economias do mundo. Que grupo é esse e qual sua importância no cenário mundial? Muito bem.
é o Grupo dos 20, também chamado de G20. Ele é um fórum que vai reunir os principais países industrializados e emergentes porque estão em crescimento, né, no mundo. Inicialmente, o G20 ele era um meio de diálogo informal entre ministros de finanças, né, os ministros de finanças de cada país, ou representantes das áreas econômicas desses países membros. Hoje eles já viraram um acordo internacional, onde eles vão traçar metas, firmar acordos comerciais. O Brasil ele está inserido entre esses 20 países do G20. Super bloco econômico formado por Brasil, Rússia, China, África do Sul e Índia. Que grupo econômico é esse e qual sua relevância na economia do planeta? Bem, se a gente lembrar que é uma sigla, é só usar os países membros que vocês já sabem a resposta. BRICS é a sigla que se refere ao grupo de cooperação política, econômica e financeira entre alguns países, sendo eles Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Destes países, apenas a África do Sul não pertence ao grupo desde a fundação dele. Atualmente, o BRICS são detentores de mais de 21% do PIB mundial, do Produto Interno Bruto global, formando o grupo de países que mais cresce no planeta. Além disso, eles vão representar, olha só, 42% da população mundial e 45% da força de trabalho e do maior poder de consumo do planeta. Hoje é o bloco econômico mais importante do globo, e principalmente pelo fato de não serem países com limite, a gente vai chamar de países limítrofes, países ou cidades limítrofes, estados limítrofes, que fazem fronteira. A maioria desses países não fazem fronteira, eles estão, aliás, em continentes diferentes, como é o caso do Brasil e da África do Sul, estão em continentes diferentes da China, da Índia e da Rússia, mas eles têm uma importância global monstruosa. Essa está bem fácil. Que cadeia montanhosa que está totalmente localizada na Rússia e separa a Europa da Ásia? São os Montes Urais. São uma cordilheira de montanhas na Rússia que normalmente define a fronteira entre Europa e Ásia. Sua extensão vai das estepes do Cazaquistão, né, Cazaques, ao longo da fronteira norte do Cazaquistão, até a costa do Oceano Ártico. Essa é bem fácil, a caracterização física das tundras em altas latitudes. Esse bioma estabelece-se nas zonas temperadas, né, de temperaturas muito baixas indo em direção às áreas glaciais. São mais frias, onde ainda existe a possibilidade de haver qualquer tipo de vegetação. Bem pouca. O clima da tundra é, portanto, polar, muito frio e seco. Poucas precipitações, até mesmo pouca neve. A gente não pode esquecer que neve é precipitação. E, por último, mas não menos importante, vegetação que aparece em altas latitudes, com curtos verões e invernos bem rigorosos, com muita neve o ano todo, na Europa. Elas são conhecidas como taigas, ou ainda como vegetação conífera. Esse tipo está presente principalmente nos países nórdicos. Essa vegetação apresenta-se, em sua grande maioria, por plantas gimnospérmicas, além de arbustos escandentes. Estas apresentam uma grande maioria de sementes e folhas verdes durante todo o ano. A taiga é predominantemente nas regiões de elevadas latitudes, que tem como clima principal e predominante frio e o clima polar. Bem, bagacinhas, por hoje é isso. Na semana que vem eu vou postar mais estudos orientados e também vou estar mandando para vocês atividades. Nessa semana eu não vou postar atividade para vocês, mas vamos fazer o seguinte, para eu dar ok aqui, todo mundo comenta aqui no vídeo quantas questões vocês acham que acertaram, quantas questões vocês erraram, alguma dúvida. Eu vou usar esse comentário para eu registrar aqui no meu controle um ok para vocês. Fica combinado assim? Bem fácil, né? Já que vocês vão assistir o vídeo aqui no canal, vocês aproveitam e comentam aqui embaixo. Um beijo para todo mundo, bastante saudade de vocês. Fiquem em casa e amo mais que Milton Santos, hein? Tchau, tchau.